Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. As people of God, Como povo de Deus, devemos responder de maneira apropriada aos desafios do mundo. Devemos ser capazes de discernir qual é a fonte deles, se vem de Deus ou não, e aceitar obedientemente de acordo com as revelações das Escrituras. Hoje estudaremos uma passagem que mostra que essa geração, que eram adultos durante o tempo de ministério de Yeshua, não responderam de forma adequada. Tenho uma pergunta para você. Quando você se encontra com a verdade de Deus, está disposto a responder de forma adequada? Se Deus revela a você o que é correto e você tem essa convicção interior, essa é a decisão correta a tomar? Realmente você quer tomar essa decisão? Em outras palavras, você tem um espírito rebelde ou um espírito submisso? Falamos disso com frequência. A rebeldia, de acordo com a palavra de Deus, é igual à bruxaria. Ou seja, se relaciona com essas coisas cuja origem é maligna. Quando me rebelo contra a vontade de Deus, estou convidando influências malignas para a minha vida. Tomem suas Bíblias e venham comigo ao livro de Mateus, capítulo 11. Livro de Mateus, capítulo 11. Iniciaremos com o versículo 16. E notem o que o Messias faz nessa passagem. Diz, versículo 16, com que vou comparar essa geração? Estava falando de gente adulta, que era responsável e que tinha suficiente maturidade e idade para poder discernir o que responderia diante do que estava sendo ensinado a ela. Insisto, devemos nos perguntar isso. Somos esse tipo de pessoas? Pessoas que, quando recebem a revelação de Deus e a recebemos de parte dele a manifestação da sua verdade e vontade, nos rebelamos? Ou respondemos com rapidez? Diz, então, no versículo 16, com que vou comparar essa geração? São como as crianças que se sentam na praça do mercado. E essas crianças, diz, chamam aos seus amigos, que são próximos delas. Ou seja, muitas vezes, essa palavra pode ser traduzida como sócio ou camarada. Alguém que tem uma relação. Assim que ele diz, compararei essa geração com um grupo de crianças que se sentam na praça do mercado e que chamam seus amigos e lhes dizem, tocamos as flautas para vocês e não dançaram. Tocamos cânticos fúnebres e vocês não lamentaram. O que ele fala aqui é de uma classe de pessoas, e aqui está a chave, que não reage. Lhes coloca música agradável e não se alegram. Não querem ser parte, nem se unir a isso. E quando acontece exatamente o oposto disso, quando algo é triste, algo que causa, digamos, que alguém se lamente ou sinta uma carga, eles tampouco respondem a isso. Portanto, sobre essa geração, o que o Messias diz é que simplesmente não reage. Não importa o que está passando, eles não querem participar. De novo digo, temos que nos fazer essa importante pergunta. Quer participar no que Deus está fazendo? Somos pessoas capazes de entender como Deus se move? Qual é a sua verdade?
Qual é o seu propósito? Reagiremos? Vamos querer ter um papel, participar ou não? Voltando a 2000 anos, essa geração não reagia. Ou seja, não estava interessada nas coisas de Deus. E devemos nos perguntar, isso me descreve? Sou uma pessoa que não se interessa nas coisas de Deus? Que não quer se envolver nessas coisas que são agradáveis a Deus? Nessas coisas que me levam à sua presença? Porque não estou interessado naquilo que representa o maior interesse para Deus. Assim é como ele se refere a essa geração. Leremos agora o versículo 18. Aqui no versículo 18 nos dá outro exemplo. Essa palavra que eu gosto, dicotomia. Vemos duas opções que se encontram muito longe uma da outra. Versículo 18. Porque João, e claro que esse é João Batista, porque João veio, quem não comia nem bebia. O que isso significa? Será que significa que ele estava em um tipo de jejum perpétuo? Não, não era assim. Nos fala da posição de João diante da sociedade. Ele não participava muito em eventos sociais. Era alguém que estava totalmente entregue às coisas de Deus. Ele não vivia onde vivia um número grande de pessoas. Ele vivia no deserto porque estava totalmente comprometido. Cada área de sua vida estava totalmente comprometida com os planos de Deus. Lemos aqui que João não comia nem bebia, o que quer dizer que ele não ia a festas, não estava envolvido na sociedade. E o que essa geração dizia sobre ele? Diziam que ele tinha um demônio. Que declaração mais horrível! Acusá-lo de estar influenciado por demônios só porque estava totalmente comprometido com as coisas de Deus. E agora vemos que outra pessoa é mencionada. Lemos nessa mesma passagem, versículo 19, por favor, diz: o Filho do Homem veio, comendo e bebendo. O que isso significa? Que ele sim estava envolvido com a sociedade. Sabemos, por exemplo, que em João 2, ele foi a um casamento. Ele se envolvia em atividades sociais, participava de eventos com frequência, mas ele era muito diferente de João Batista em muitos aspectos. João estava no deserto enquanto Yeshua estava com as pessoas. Mas vejamos novamente o versículo 19. O Filho do Homem veio, comendo e bebendo, e eles disseram: eis aqui um homem que é um comilão e beberrão, amigo dos arrecadadores de impostos e pecadores. Novamente, vemos tanto a João, que vivia de uma maneira diferente à de Yeshua, ser caluniado. E da mesma forma, Yeshua, sendo muito diferente de João ao seu estilo de vida, não em seu compromisso, mas sim em como manifestava esse compromisso. E vemos que essa sociedade, essa geração, caluniava a ambos. Por quê? Não importava o estilo de vida, as pessoas estavam contra as coisas de Deus. Assim que te convido para que, se você se faça essa pergunta importante, estou contra as coisas de Deus? Se é assim, entenda que haverá sérias implicações nesse sentido. Sejamos sérios com as coisas de Deus, com as coisas que Deus nos revela, as coisas que Deus mesmo disse com seriedade. Avancemos ao seguinte versículo, melhor dizendo, a segunda parte do versículo 19. Essa é uma verdade muito importante escrita aqui, e devemos esclarecer algo. E é que existe uma diferença entre dois textos gregos principais. Temos, por um lado, o que eu estou usando, os textos receptos. E outro está no Novo Testamento grego, que foi compilado por dois homens, e o chamamos de a versão Nestle Aland. E ambos são bastante parecidos, mas às vezes temos pequenas diferenças na construção de palavras.
e em outros casos, em vocabulário. E essa é uma dessas vezes. Se vocês leem aqui, possivelmente sua Bíblia dirá isso. A sabedoria, especificamente a sabedoria de Deus. A sabedoria será julgada, ou seja, avaliada, provada. A sabedoria será julgada por seus. E tua Bíblia provavelmente diga obras, feitos, ações. E isso se deve a que Nestle Allen tem essa palavra para obras ou feitos. Mas nos textos receptos, vemos algo diferente. Não vemos a palavra obra, mas a palavra filhos. E isso se relaciona com a descendência. Isso tem a ver com o futuro. O que diz aqui é isso. Eu venho, estou fazendo uma obra, mas veremos sua resposta na geração da sua descendência, dos seus filhos. Ao que ele se referia aqui? Ele se referia à destruição do templo, que ocorreria 48 anos depois. Por isso ele veio, ensinou, fez sua obra de maneira perfeita, como seu Pai Celestial ordenou. E o que aconteceu? As pessoas não responderam. Nem essa geração, nem a seguinte, seus filhos. Mas a sua sabedoria, ou melhor, sua falta de sabedoria, ficou comprovada por seus filhos, pela geração seguinte, quando o templo foi destruído. A cidade de Jerusalém e a nação de Judá ao exílio, saiu ao exílio. Agora avancemos à seguinte seção, versículo 20. Logo começou a repreender as cidades nas quais tinha feito seus milagres. A maioria dos seus milagres. Os milagres são sinais, mas ele enfatiza essas localidades, e a maioria se levou a cabo na Galileia. Agora ele fala a essas pessoas na Galileia. E logo nomeará as cidades, e diz: nas cidades onde realizei a maioria dos milagres, notem que houve uma falta de resposta. Aqui se encontra a razão pela qual ele os está repreendendo. Diz, nesse versículo, que começou a repreendê-los. Por quê? Porque ele, vejam no final do versículo 20, porque eles não se arrependeram. E essa falta de arrependimento, como devemos entendê-la? Como uma falta de resposta. Eles não responderam. Não estavam interessados nos sinais e milagres que Yeshua estava fazendo, que claramente apontava a sua identidade e propósito, e a como outros podiam participar das coisas de Deus. Portanto, devido a isso, vejamos agora o versículo 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom tivesse feito os milagres que foram feitos em ti, desde muito tempo, em roupas de pano e cinzas, teriam se arrependido. Por isso vemos uma diferença. No Líbano, nesses lugares, Tiro e Sidom, se Yeshua tivesse feito ali os milagres que ele fez nessa localidade, eles teriam respondido de maneira distinta. Então, por que não o fez? Muito simples. Deus não o enviou a esses países para ministrar primeiramente a esses países, aos gentis. Ele foi enviado, como diz as Escrituras, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso vemos que ele diz que por causa dessa falta de resposta, notem a palavra que se enfatiza. Ai, diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivesse feito os milagres que fiz em vocês há muito tempo, eles, com roupas de pano e cinzas, teriam se arrependido. Versículo 22. Mas digo a vocês que para Tiro e Sidom será mais tolerável o dia do juízo. Ou seja, mais para essas cidades do que para vocês. E com vocês
se refere às pessoas de Corazim e Betsaida. Será mais tolerável. Isso é importante porque nos ensina que haverá níveis de juízo. É eterno o castigo eterno? Assim é. Mas haverá níveis, e da mesma forma, a outra alternativa para quem entrar no reino de Deus, também haverá diferentes tipos de recompensas. Por isso diz, busquem ser grandes no reino de Deus. Ou seja, faça-se servo e humilde como nosso Senhor e Salvador. Agora vamos ao versículo 23. E você, Cafarnaum? Esse era o quartel-general que recebeu Yeshua durante seus 3 anos de ministério. E tu, Cafarnaum, que desde os céus é exaltada até o abismo, esse é o Hades, será abatida. Qual a mensagem aqui? Muito simples. Deus honrou a Cafarnaum. Essa cidade foi estabelecida como produto de uma profecia. Sabemos, pelo final de Isaías capítulo 8 e o início do capítulo 9, desse mesmo livro de Isaías, que a luz da redenção, essa revelação de Deus pelo Mexia, ou seja, Cristo, começaria ali em Cafarnaum, ou, como dizemos em português, Cafarnaum. E diz, vejamos com cuidado que diz, e tu, Cafarnaum, até os céus pode ser exaltada por tua presença ali. Mas diz, até o abismo, até o Hades será abatida. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em ti, o que teria acontecido? Ele teria permanecido até o dia de hoje. Isso fala muito sobre a soberania de Deus. Notem o que diz. Ele demonstra que sabe de tudo. Ele conhece tudo. Mas isso não significa que tudo foi determinado por ele. Que ele causa tudo o que acontece no mundo. Por que digo isso? O que acabamos de ler. Ele diz, se esses milagres que foram feitos em Cafarnaum, o Messias que honrou esse lugar em obediência à verdade profética, se ele tivesse feito isso em Sodoma, ela todavia existiria. Isso demonstra que não devemos ser fatalistas e pensar que tudo foi pré-determinado. Essa é uma compreensão errada da soberania de Deus. E dirá, por que você traz a soberania de Deus à discussão? Porque Deus o faz. Sejamos pacientes e veremos como a Escritura minuciosa para que possamos interpretar e entender essas coisas de maneira correta. Devemos permitir que a palavra de Deus influencie nossos pensamentos e não buscar argumentos para justificar nossa doutrina e nossa teologia. Isso é uma abominação diante de Deus. Agora, versículo 24. Mas digo a ti, que para a terra de Sodoma haverá mais misericórdia no dia do juízo que para ti. Ou seja, para Cafarnaum, uma vez mais, uma diferença no juízo. E ele está proclamando isso porque ele é o Rei dos Reis. E deveríamos dizer, juiz dos juízes. Tudo que é referente ao juízo foi entregue ao Filho. Agora, avancemos ao versículo 25. Nesse momento, Yeshua respondeu e disse, dou graças a ti. É um termo de bênção. Te abençoo, Pai. E por essa razão lhes falei da soberania de Deus. Lemos, Senhor dos céus e da terra. Essa é uma expressão que se refere e se relaciona com Deus, mesmo como soberano. Senhor dos céus e da terra. Ele é quem governa. Mas isso não significa que tudo o que acontece é ele quem causa. Encontramos que 2 vezes o termo juízo é mencionado e isso é muito importante. O juízo devido ao quê?
O juízo devido a que se vem um tempo no qual o Messias ordenará todas as coisas. E quem se rebelou contra os caminhos de Deus, que foram indiferentes, como algumas vezes pode ser eu ou você. E algumas vezes haverá pessoas que, de forma consistente e constante, se rebelam contra a vontade de Deus. Por quê? Pelo que dissemos antes, porque não estão interessados nas coisas de Deus. Comprometa-se. Seja uma pessoa que toma a revelação de Deus com toda a seriedade. Lemos em seguida que, naquele tempo, Yeshua respondeu e disse: Te abençoo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e àqueles que têm entendimento, e as revelou aos bebês. Essa é uma palavra que se refere a uma criança pequena, mas aqui está a chave. Uma criança que é total e absolutamente dependente dos seus pais, ao ponto de que não pode fazer nada por si mesmo. E dessa forma, devemos entender que se vamos fazer algo que seja agradável a Deus, que o glorifique, algo pelo qual Deus diga, servo bom e fiel, não é pelo meu ou seu mérito, mas é o Espírito de Deus alcançando isso através de nós, e com frequência, apesar de nós mesmos, da nossa própria natureza. Quando nós nos submetemos e respondemos em obediência à liderança, à guia, à provisão, à visão, à sabedoria do Espírito Santo, para que possamos fazer o que é justo diante dos olhos de Deus. O Messias também diz em outras partes que devemos ser como crianças pequenas. Confiar nele e obedecer a ele como uma criança obedece aos seus pais. Versículo 26. Sim, Pai. Assim, porque assim aconteceu o que foi correto, foi agradável diante de ti. O que foi agradável? Versículo 27. Que todas as coisas fossem entregues a mim por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, exceto o Pai. Por isso Deus deu ao seu Filho todas as coisas. O que isso significa? Toda a autoridade. Ele é o governante, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Filho de Deus. E lemos, prestem muita atenção ao que ele diz. Todas as coisas me foram dadas pelo Pai, e ninguém conhece ao Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Eles têm, ouçam bem, eles têm um conhecimento perfeito um do outro. Do que isso nos fala? Nos fala da unidade. Essa é uma referência do Deus Pai e do Deus Filho, que Deus é um. Creio na Trindade? Sim, creio nela. A Trindade não ofende, em absoluto, que há um só Deus. Temos 3 pessoas em um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje em dia, essa doutrina é cada vez mais atacada. E é algo vergonhoso quando não estudamos e vemos todas as referências. As pessoas dizem de forma ignorante, a palavra Trindade não está na Bíblia. O que é correto. Mas numerosos versículos na Bíblia expressam a verdade da Trindade. Da mesma forma, vejamos agora o versículo 27 na sua segunda parte. Nem ao Pai ninguém conhece senão o Filho. E aqui está a chave. A quem o Filho o deseje revelar. O que esse versículo quer dizer? Aprendamos bem esse importante princípio bíblico. Você jamais poderá conhecer a Deus, o Pai Celestial. Não poderás conhecer a Deus antes de que conheça Yeshua, o Filho. É algo errado, ainda que é popular e com frequência o vemos do movimento messiânico. Há quem diga que, bem, devido a que cremos no Deus de Israel, quase que por tabela, não com plena consciência, mas sim de qualquer maneira aceitamos ao Filho. Essa é uma heresia. Isso não está na Bíblia.
De fato, a Escritura diz forte e claramente: isso é falso. A Escritura diz aqui, notem a segunda parte do versículo 27, e há aqueles a quem o Filho queira revelar o Pai. A única maneira para conhecer o Pai é através do Filho. Versículo 28. Devido a isso, notem o resultado de conhecer o Filho. Venham a mim, todos aqueles que estão sobrecarregados, ou seja, agoniados e com ansiedade, que se sentem oprimidos pelo mundo. Diz, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ele os convida. Venham a mim. Para quê? Eu lhes darei descanso. Que promessa maravilhosa! Encontraremos descanso. E essa palavra descanso está diretamente relacionada com o reino, com a experiência do reino. Versículo 29. Tomem meu jugo sobre vocês. E notem que um jugo é o que se coloca sobre um animal, de maneira que esse animal possa ser usado para o trabalho. Notem o que diz aqui. Tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim. O que quer dizer aqui? Que à medida que sirvamos a Ele, que servir a Ele se transforme em um catalisador para aprender. Ele nos revela coisas. Por isso, tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, porque eu sou manso. Essa é uma palavra para sereno. É uma palavra de paz interior, contentamento, porque sou manso e humilde de coração. Ele é. E quando aceitamos seu jugo, nós seremos assim também. E encontrarão descanso para suas almas. Por quê? O último versículo, o 30. Porque meu jugo é leve. Essa palavra leve também significa proveitoso. Quando tomamos o jugo dele sobre nós, isso gera coisas que são boas. Por isso diz, meu jugo. Por que meu jugo? Tomem sobre vocês. E logo diz que meu jugo é leve e minha carga é fácil, ou não pesada. Poderíamos repetir a palavra leve ou fácil, ou que não é pesada, porque minha carga não é pesada. E está dizendo que quando nos submetamos a Ele, experimentaremos felicidade. Todo o estresse, ansiedade, pressão, aflição, as dificuldades desse mundo, Ele nos dará sua paz interior e tranquilidade, e o poder para superar essas coisas e ter um testemunho que agrade a Deus e seja poderoso para impactar os outros. Encerramos com isso. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.